Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cicatrização. Pessoal, esse programa, eu trago assuntos, diferentes experiências, alguns exemplos da minha vida real, para que nós possamos trocar ideias. Para você, enfermeiro, generalista ou profissional de saúde, para que você possa aprender e fazer um tratamento de feridas com o objetivo de atingir o processo natural de cicatrização com muito sucesso. Para isso, para que a gente possa conseguir esse resultado, né, do processo natural de cicatrização, nós precisamos estar respaldado com conhecimento. Esse é o caminho que nós temos que seguir para poder conseguirmos sucesso. Conhecimento, conhecimento e conhecimento. Se alguém souber de outro caminho, deixa escrito aqui nos comentários para a gente poder depois trocar ideias, ok? Porque se não for através do conhecimento, fica muito complicado a gente chegar a um resultado com sucesso. Hoje, o tema de hoje, eu vou contar um relato de caso de um paciente, né, que nós conseguimos a cicatrização completa. É um caso bastante interessante, porque nós tivemos que fazer vários procedimentos. Mas o importante é que esse é um procedimento que o enfermeiro generalista consegue fazer. Aparentemente um caso complicado, porém a ferida é grande. Mas o enfermeiro, quando bem capacitado, né, quando habilitado a realizar um debridamento, ele consegue fazer. Então, é conhecimento atrás de conhecimento, para que a gente possa realizar alguns procedimentos um pouco mais complexos no tratamento de uma ferida. Olhem essa ferida. Eu vou contar um pouquinho do caso. Olha essa ferida que está aparecendo aí. Eu vou contar um pouquinho como que foi esse caso. Esse pé, é um pé, né? É um paciente que chegou no consultório, ele tinha aproximadamente 40 anos. É um caminhoneiro, não era diabético, ele tinha um peso corporal, né, o IMC bom, ele não apresentava nenhuma comorbidade. E ele não fazia uso de medicação. Até então, a gente conferiu que realmente ele não tinha nenhuma comorbidade, e quando se usa alguma medicação, a medicação diz para a gente que ele tem uma comorbidade, por isso que ele está tomando aquela medicação. A única medicação que ele tomava, né, que de muito custo consegui tirar dele, foram os rebites. Alguém já ouviu falar de rebites? Que são as anfetaminas que os caminhoneiros usam para não dormir. Que é uma viagem atrás da outra, é um risco, mas é muito comum. Eu, na minha experiência, eu atendi muito caminhoneiro e é muito comum eles fazerem uso desse tipo de medicação para não dormir. E é um perigo, né, que coloca em risco a vida dele muito facilmente, a vida dos outros. Mas e nisso, não sei se foi devido a isso ou não, ele sofreu um acidente. E onde ele teve várias escoriações, né? Graças a Deus não foi tão grave, ele teve várias escoriações que conseguiu curar. Porém, essa ferida grande aí, que no pé, essa ferida acabou ficando. Aí ele procurou o serviço, né? Aliás, ele foi encaminhado, porque a ferida, porque já tinha usado de tudo e não conseguia, de jeito nenhum, cicatrizar essa ferida. Daí, fui conversar com o paciente, né? Chamei, com certeza no início, né, da consulta, eu já tinha comigo, até porque já é padronizado os instrumentos de registro, porque toda ferida que você vai avaliar, você tem que registrar, não tem como não registrar. Senão, como que você vai lembrar depois, como que seu colega, que faz parte da sua equipe, vai saber de que tipo de lesão que é aquelas, quando você for encaminhar? Isso é importantíssimo. O registro padroniza a linguagem, o registro serve muito para fazer estatística, para direcionar o plano terapêutico. Então, o registro é fundamental.
Quando você senta com o paciente, você já tem que saber aonde você vai registrar. O registro pode ser no prontuário físico, né, que é o prontuário de papel, ou pode ser no prontuário eletrônico, não importa, importa você registrar. Obviamente, se você tiver um instrumento já preparado previamente, já que conste no protocolo clínico, seria o ideal. Mas, mesmo que você não tenha, tem que registrar todas as características da lesão. E hoje nós vamos ver quais são as características dessa lesão e o que foi feito com essa lesão. Ao iniciar esse atendimento, eu já percebi que o paciente, ao entrar na sala, a minha consulta começa nesse momento. E eu dou uma dica de que vocês também aproveitem essa oportunidade de começar a observar o paciente, desde o momento que ele entra. Óbvio que você já começa a perceber se ele está sozinho ou acompanhado, esse paciente estava sozinho. Eu percebi que ele já tinha uma marcha alterada, né? Pelo fato da ferida estar no pé, ele já pisava errado. Ele já pisava errado. Então, quando eu comecei a observar, ele estava de curativo no pé, na perna, estava descalço, porque pelo tamanho do curativo, acho que ele não cabia nenhum sapato nele, né? Porque ficou grande, porque é uma ferida grande, então ficou grande o curativo. E daí eu já comecei a observar isso. O semblante dele, né? Já é um semblante de dor, né? A gente começa a perceber já, depois você confere no momento da consulta, mas você já olha para o paciente, ele já tem um semblante de dor. Ele estava lúcido, né? Ao conversar, a gente percebeu que ele era um paciente lúcido. Ele relatou que ele bebia socialmente, cada um tem um grau de beber socialmente, e ele fumava 20 cigarros ao dia. Então, olha quanta coisa que a gente pode... E sem contar que tem muito mais coisas para a gente perguntar, porque é importante você seguir um roteiro no instrumento. E ele não tinha filhos, então toda a sua história já tinha levantado. Quando ele passou as medicações que ele estava usando na ferida, que nesse momento, né, do levantamento de dados, eu também pergunto como que ele cuida da ferida, ele falou que usava Nebacetim, né? Super conhecido esse Nebacetim, que antigamente não, até hoje a gente vê usando Nebacetim. Um óleo, que eu imaginei que fosse um ácido graxo, né? Que lavava com água e sabão a ferida, molhava no banho, olha quanta coisa. Mas que a ferida não estava evoluindo, ele estava fazendo tudo certinho, mas que a ferida não estava evoluindo. E eu só ouvindo. Gente, ele acha ainda que está fazendo tudo certinho. Por isso que nós, profissionais, temos que ficar atentos nisso, porque nós vamos ter que mudar o comportamento do paciente, nós vamos ter que envolver o paciente no tratamento, né? Então, é super importante. E ele fazia tudo isso. E tinha um porém. Ele não deixou de viajar, só no início do acidente, depois ele voltou a viajar, a fazer as viagens de caminhão dele. Ele viajava todos os dias, o dia todo. Você já imaginou como que ele ia cuidar dessa ferida? Será que alguém orientou ele direito, que ele não podia fazer o que ele estava fazendo? Ele somente ia no postinho para pegar material. Isso é um grande erro, né? Um grande erro. Ele não poderia estar fazendo isso, e muito menos as pessoas podiam estar entregando material. Tem que avaliar, não tem como você deixar o paciente se tratar por conta própria. E ele fazia o curativo durante as viagens, e ele fazia os curativos no banheiro, dos restaurantes que ele parava na vida. Então, olha, outro problema. E com isso a gente foi conversando, eu fui corrigindo, né? Eu fui envolvendo ele nos conceitos da ciência, que ele não pode esfregar, que ele não pode molhar no banho, que ele não pode deixar a ferida descoberta, que ele não pode fazer curativo no banheiro, que ele podia fazer na cabine do caminhão mesmo.
entendeu? Assim, tentando fazer com que ele melhorasse um pouco o autocuidado. E não tinha jeito. Pedir para ele procurar um postinho em cada cidade que ele passava não era quase que impossível. Então, eu tentei ajudá-lo da melhor forma possível, porque ele ia realizar o autocuidado. Isso a gente sabia e era possível, né? Se a ferida tivesse boa, até é possível. Só que, no momento que tudo isso aconteceu, eu acabei, né, percebendo nas palavras dele de que ele não procurou, ele só ia buscar o material na UBS. Depois que eu levantei, fiz o levantamento de dados, né, que é a fase da consulta de enfermagem, que a gente levanta os dados, onde a princípio eu já tinha um diagnóstico da lesão, que era uma lesão de teologia traumática, mas eu não tinha visto. E realmente era uma ferida traumática. Olha a foto para vocês verem. Olha a foto. Quanta coisa. Era uma ferida realmente traumática. Confirmei, né? Olha quanta coisa tem nessa ferida. Daí eu comecei a observar a localização da ferida. Região maléolo externa do pé esquerdo. O tamanho da lesão, aproximadamente 8 centímetros de altura e 15 centímetros de largura, que é a posição céfalo-caudal, que a gente faz a mensuração dessa lesão. Aparentemente, parece ao contrário, mas é a posição céfalo-caudal, onde a gente mede a altura e a largura. Então, era uma ferida grande, é uma ferida bem grande. E o que a gente observava nessa ferida? O leito, você bate o olho, você já enxerga de cara que é uma ferida muito crônica, com 100% de tecido necrótico, escuro, indo para a cor marrom. E ela poderia evoluir para a cor preta, formar aquela escara que a gente chama, né? Porque era uma ferida seca, com pouco exudato. Então, se a gente não tirasse esse tecido necrótico, esse tecido iria evoluir para a cor preta. Daí ia ficar até mais difícil de tirar, mas ia formar uma escara. Lembrar que a escara é aquele tecido preto seco. Tá? Ainda está a caminho, aqui ainda está a caminho da formação de escara. Mas, como ele chegou, a gente vai tentar retirar esse tecido aí o máximo que a gente conseguir. Então, seria a presença de alguns fios de sutura. Observem na foto quantos fios de sutura, ainda inteiros ou pedaços de fios. E esses fios de sutura que ainda estavam lá, eu acho que ele não deve ter ido tirar, eu acho que com o tempo, como ele não cuidou direito, como ele não fez um repouso, ele tá, talvez a ferida abriu e houve uma deiscência, né? Houve uma deiscência expondo toda a lesão e formando esse tecido desvitalizado, tecido necrótico aí. Essa ferida tinha pouco exudato, é uma ferida seca, por isso que formou isso aí. Ela não tinha odor, e na região periferida ela não tinha alteração nenhuma. Tá? E com algumas descamações só na região periferida. Ela não tinha edema também. E os pulsos periféricos estavam presentes, que é mais tranquilo. Ok? Então, gente, pessoal, então, se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com o seu colega, para que a gente possa também levar esse conhecimento para o seu colega. Ok? E coloquem as perguntas que achar necessário, para que a gente possa deixar mais dinâmico esse momento aqui, e se for possível, respondo logo em seguida, se não for, a gente vai trocando ideias mesmo assim, ok? E responda uma pergunta para mim. Você já cometeu algum erro em tratar uma ferida? Você já observou uma ferida que ficou desse jeito devido a alguma falha nas fases anteriores?
Diante dessa situação desse paciente, né, depois de ter feito a avaliação da ferida, eu tracei um plano de cuidados. E o plano de cuidado tem aquele cuidado imediato, que você faz no momento, e tem o cuidado posterior, né? O cuidado para o paciente também, o plano de cuidados para o paciente, porque nesse caso, o próprio paciente iria se cuidar. Então, ele ia realizar o autocuidado. Então, por isso que quanto mais você orientasse, era melhor. Qual foi o primeiro procedimento que eu fiz, que foi feito? O desbridamento instrumental. De imediato, esse tecido precisava sair. E na avaliação, a gente sempre dá uma tracionada, isso é uma dica que eu dou, tá? Por experiência. Você dá uma tracionada com uma pinça Kelly naquela capa de tecido. Se você vê que o tecido tem um certo movimento, é porque ele está colado numa camada de fibrina que cedeu lá e é possível ser retirado naquele momento. Ele não está totalmente aderido. Eu acabei tirando todo o tecido, essa capa, né? Esse tecido necrosado que estava aí. E foi um procedimento rápido. Né? Por isso que muitas vezes a decisão de fazer o procedimento de um debridamento instrumental resolve muito rápido, né? Você resolve naquele momento essa parte, essa fase do tratamento, porque o tecido não estava totalmente aderido. Então eu consegui tirar tudo. Depois tirado esse tecido, porque como a gente sabe, eu acho que todos, acho que essa é uma dica que eu dou, nós podemos fazer o debridamento de uma lesão desde que a gente não se aprofunde. Nós temos que ir até a camada da fáscia. A fáscia é uma camada que recobre o tecido muscular. Né? Então, a gente precisa saber até onde a gente vai. E isso, quando for ver o desbridamento, né, a técnica de desbridamento, nós vamos ver certinho quais são qual o aspecto do tecido que nós temos que ir. Como, obviamente, que a ferida não ia, de uma hora para outra, evoluir para o tecido de granulação, ele teve que ir devagar. Embaixo desse tecido que eu retirei, estava uma camada um pouco mais espessa de fibrina, e que eu já tinha tirado todos os excessos que eu tinha conseguido tirar no desbridamento instrumental. Daí, o que eu fiz? Eu prescrevi a papaína. Papaína é um debridante enzimático, através da enzima, né, da papaya, do mamão papaya, que é feito a papaína, através daquela enzima, a enzima vai diluir aquele tecido amarelado, espesso, e vai retirar. Então, com isso, nós passamos do desbridamento instrumental para um desbridamento enzimático. Vocês podem estar perguntando, eu poderia usar o desbridamento autolítico? Poderia. Só que nossas escolhas partem do qual produto vai fazer um efeito mais rápido. E quanto mais rápido a gente conseguir evoluir a ferida, melhor. E nesse caso, a papaína iria fazer um efeito mais rápido, né? O debridamento enzimático, ao invés do autolítico. Depois que a papaína fez o efeito, poderia, a hora que tirou, começou a nascer o tecido de granulação, com certeza a gente poderia usar um hidrogel da vida para fazer o debridamento autolítico. Mas, como nós tínhamos a papaína, daí eu comecei com 10%, à medida que o tecido amarelado foi ficando mais fino, eu diminuí a concentração da papaína. Então, na primeira semana foi 10, na segunda semana 5, depois na terceira semana 2. E continuamos com 2% até o final. E a gente pode continuar, porque a papaína ela é seletiva, ela vai preservar o tecido de granulação. Então, deu para continuar até o final. Isso eu prescrevi para ele, né, a papaína. Então, a papaína, para fazer com gás aderente, olha só esse outro cuidado. Nós devemos usar uma gase não aderente, porque
uma aderência de um tecido, né, de uma cobertura na ferida, poderia causar um trauma e fazer com que essa ferida retardasse no seu processo de cicatrização. Então, cada trauma que você faz numa ferida, você retarda o processo de cicatrização. Por isso que esse cuidado de colocar uma gaze não aderente é fundamental. É fundamental você colocar uma gaze não aderente. Por mais simples que seja o produto, a gaze não aderente faz toda a diferença. Obviamente, hoje em dia, esses curativos modernos que a gente pode contar com ele tem essa propriedade de não aderir. Tá? Então, quanto menos aderente for o material, melhor. Ok? Então, daí eu entreguei material, né, papaina para ele, 10%, a gás não aderente e todas as orientações necessárias para ele se autocuidar. Como? Lavar com solução fisiológica morna. A gente sabe, no caso dele, seria difícil, porque onde é que ele ia, mas nesse caso, manter a temperatura ambiente, que ele não teria como aquecer o soro. Então, uma temperatura ambiente. Não esfregar a ferida. Isso era fundamental falar para ele, porque as pessoas têm um conceito de que a ferida, quanto para limpar a lesão, tem que começar a esfregar. Se você esfrega, você retira as células novas que estão nascendo. Então, e ele entendeu isso. Então, não esfregar a ferida. Não molhar no banho, nem usar sabão. Sabemos que se a gente toma banho, é para tirar a sujidade da pele íntegra. Né? E se a gente toma banho com a ferida, a água suja que escorre, cai tudo na ferida. Então, não podemos deixar a água contaminada, a água suja do corpo cair na ferida, porque nós vamos levar micro-organismo lá dentro. Então, expliquei isso para ele também. E nem usar sabão. Esses sabões aí, eles não têm um pH adequado para passar na ferida. Tá? Hoje em dia, nós já contamos com sabões apropriados, né? Com pH levemente ácidos, próprio para cuidar da ferida. Então, já que não tem o sabão adequado, não é para passar nenhum sabão na ferida. O sabão é para usar na pele, na parte, para poder tomar banho e tirar a sujidade. Por isso que tem que cobrir a ferida. Não fazer os curativos no banheiro público, né? Como ele era um viajante, caminhoneiro, para que ele não fizesse, porque o banheiro é contaminado, então ele poderia levar a contaminação para a ferida através do ambiente. E até porque ele dormia no caminhão também, né? Então, que ele morava no caminhão, quer dizer, esse tempo todo, então ele tinha que tomar esses cuidados, com certeza. À medida do possível, eu orientei também que, à medida do possível, que ele colocasse a perna para cima. Por que colocar a perna para cima? Porque ele estava com um pouco de edema, aquele processo inflamatório causou um pouco de edema na perna, até porque ele não andava direito, ele tinha um problema muito sério de alteração da marcha. Então, ele colocasse a perna para cima. Porque ele não tinha pulsos arteriais, melhor, ele tinha uma pulso. Quando eu fiz a palpação do pulso, ele tinha o pulso, então ele não tinha problema no sistema arterial. Ok? E com isso eu pedi para que ele voltasse uma semana, para eu poder avaliar a implementação do plano terapêutico que eu descrevi para ele, né? Que eu descrevi e implantei para ele. Porque não adianta nada você implantar um plano e depois você não vai avaliar. Porque o que dá resultados mesmo é você marcar retorno do paciente. Né? E no intervalo, o mínimo possível. Quando é uma ferida grande, ainda mais quando é pós-procedimento realizado, eu sempre marcava para o paciente, ou marco para o paciente voltar em uma semana. Ok? E depois, então, marquei para voltar essa semana e fechei um acordo com o paciente, para que ele conseguisse fazer todas essas orientações. Se ele seguir essas orientações certinho, nós vamos estar andando junto no tratamento de feridas. E, com certeza, nós vamos conseguir sucesso. E aí eu me pergunto, né? Que bom que aconteceu tudo isso. Em quanto tempo essa ferida cicatrizou? Já fazia mais ou menos uns 3 meses que ele tinha machucado a ferida.
machucada a perna. Como ele não cuidou direito, a ferida ficou grave daquele jeito, né? Séria daquele jeito. E ele no postinho de pegar foi material, ele também não pediu ajuda. E olha como a ferida ficou. Depois ele voltou, isso levou mais ou menos 30 dias. E olha como ela ficou totalmente cicatrizada. No momento da alta, que é o momento certo para a gente fazer a orientação do paciente, para ele continuar cuidando da cicatriz. A alta não significa que acabou o cuidado. A alta significa que você vai continuar cuidando da cicatriz. Por quê? A pele da cicatriz é uma pele bem friável, fina, que ao longo do tempo, ela leva até 2 anos para adquirir 80% da força têncil, que a gente chama, que é a força da pele original. Então, depende do cuidado. Então, tem que cuidar da cicatriz, passando um creme hidratante diariamente e protegendo a cicatriz contra traumas. Ainda mais esse local aí que pode machucar com sapato. Ok? Então, hidratação na cicatriz diariamente. Então, é isso, gente, que dá prazer da gente trabalhar. É isso, é esse resultado que a gente fica muito, assim, atrás de conhecimento. Eu, pelo menos, eu sempre estudei porque eu queria ver o resultado do meu trabalho. Vamos agora para vocês compararem. Olha só, a ferida como era antes e a ferida como é agora. Agora, quando eu dei a alta para ele. Observe o quanto que essa ferida diminuiu de tamanho. Observe o quanto que a gente conseguiu evoluir e a contração é muito claro quando a gente faz certinho, né? E dele era para ter fechado já, se tivesse feito tudo certinho. Mas como é claro o tamanho da lesão inicial e o tamanho da cicatriz. Não é uma dica, é uma informação importante. Toda ferida, o ideal seria que pegasse ela na fase aguda. Toda ferida, se você conseguir seguir com o processo natural, uma fase atrás da outra, no seu tempo certo, com certeza nós vamos ter esse resultado. Com certeza, não tenha dúvida. Se a gente reconhecer os fatores, como nós fizemos, né? Agora, reconhecer, fazer uma avaliação completa, correta de uma lesão, olha o que nós vamos ter de resultado. Isso não é bom? Isso é ótimo. Sem contar a satisfação do paciente. É isso que dá prazer da gente trabalhar com ferida. A gente vê o resultado final, a gente consegue evoluir e a gente tem, com certeza, a satisfação do paciente. Ok, gente? Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Vale a pena a gente investir no conhecimento da gente. Vale muito a pena. Tá bom? Eu agradeço pela atenção de todos, por mais esse episódio do Cicatrização. E se você gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal, ative as notificações, porque o próximo vídeo você será notificado. Todas as vezes que a gente fizer um vídeo, você será notificado. Para você ficar com a gente discutindo esses casos tão bons, né? Esses conteúdos tão gostosos que a gente tem de bater um papo, tá bom? E esses conteúdos vão estar disponíveis nos meus canais, do YouTube, do Facebook e do Instagram. E você vai encontrar na descrição desse vídeo. Ok, gente? Nos vemos no próximo Cicatrização. Até lá e obrigada.